turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Professora Kátia Xavier de volta para mais uma aula de matemática. Sejam todos e todas muito bem-vindos. É um prazer enorme estar iniciando a semana, trazendo muita novidade para vocês. Então, fica aí ligadinhos e atentos para a aula de hoje. Já temos a participação da professora Keise lá no chat. Seja muito bem-vinda, professora Keise. Obrigada, professora Kátia. Olá, estudantes. Estou aqui só esperando a participação de vocês, tá? Isso mesmo. Também temos a nossa intérprete de Libras aqui no cantinho da tela, tornando nossa aula mais inclusiva. Seja muito bem-vinda, Gisela. Bom, vocês fizeram o probleminha que eu deixei na última aula como desafio. Então, vamos agora verificar o resultado. Quem respondeu, conta aí no chat para a professora Keise. Foi que você respondeu. Vamos ver se vocês acertaram, tá? Tinha um gráfico aí mostrando uma pesquisa, né, de número de bicicletas vendidas. E a seguinte pergunta: responda verdadeiro ou falso. O mês de agosto foram vendidos 40 bicicletas. Você teria que olhar no gráfico a barrinha ali do mês de agosto e verificar se realmente estava tocando, né? Estava ali no 40, se chegou próximo ao 40, se passou do 40 ou se está abaixo de 40 para responder verdadeiro ou falso. E aí, vocês responderam o quê? Contem aí para a professora Keise. Quem respondeu falso, parabéns. E por quê? Vamos verificar. Se vocês observarem, o mês de agosto é essa segunda coluna aqui e ela está abaixo do 30. Se ela está abaixo do 30, então no mês de agosto não foram vendidas 40 bicicletas. Entenderam? Isabela botou aqui, falso, professora. Isabela, muito bem, Isabela, isso mesmo. Mas agora, o que a gente vai trabalhar na aula de hoje? Iremos explorar a grandeza de medidas e o conteúdo, comprimento, capacidade e massa. Para isso, eu trouxe aqui na minha mesa vários materiais que vai nos ajudar a entender um pouco esse conteúdo, tá? Então, a gente vai estar aqui trabalhando justamente comparação, medida e unidade de medida. Então, o que a gente vai resolver? De olho aqui na mesa, vamos lá? Eu tenho aqui uma balança, que é o instrumento de medida, né, utilizado para a gente poder medir massa, a grandeza massa. Essa balança é uma balança bem antiga, né? A balança de 2 pratos, que a gente consegue comparar aqui o peso que tem de um lado, o peso que tem do outro. Então, eu vou mostrar para vocês o seguinte. Eu vou colocar aqui desse lado 2 objetos e vou colocar aqui esse outro objeto. Foi o que aconteceu com a balança. Deixa eu ver se dá para voltar aqui para que percebam os 2 pratos. Isso. Então, vocês podem perceber o que está acontecendo com a balança. Ela está em equilíbrio. E o que está fazendo essa balança ficar em equilíbrio? Desse lado eu tenho 2 potes e desse outro lado eu tenho apenas um pote. Do meu lado direito, 2 potes e do lado esquerdo, um pote. E elas estão em equilíbrio mesmo tendo objetos diferentes. Por que isso acontece? Contem aí para mim no chat. Por que será que mesmo tendo objetos diferentes, a balança está em equilíbrio? Porque a massa desses 2 potes é a mesma massa que esse pote maior. Então, ela vai deixar aí em equilíbrio. Se eu tirar um potezinho, né, ela vai, ó, pender, já desceu aqui, já pendeu. Porque esse lado vai ficar mais pesado. Então, através da balança, a gente consegue fazer essa comparação. E percebam que eu estou comparando aqui massas, né? Eu não estou comparando massa com comprimento, nem massa com capacidade. Eu estou comparando massas. Então, quando a gente está trabalhando com a grandeza massa, qual é a unidade de medida utilizada? Quando a gente vai comprar frutas, verduras, a gente vai trabalhar com quilograma
ou com a grama. Estão lembrados disso? Quando eu olhar aqui agora, lembram, quem aí já está acostumado a fazer receitas em casa, né? Que geralmente tem assim, use uma xícara de trigo, 2 xícaras de açúcar. Então, eu trouxe essa xícara aqui como unidade de medida. Eu vou usar aqui, né? Como instrumento de medida, unidade não, desculpa, como instrumento de medida a xícara. E eu pergunto a vocês, se eu usar uma xícara de açúcar e uma xícara de farinha, eu vou ter mais açúcar ou mais farinha? Eu vou colocar aqui uma xícara de açúcar e uma xícara de farinha para fazer uma receita. Eu vou ter mais açúcar ou mais farinha? Contem aí para mim. Já temos resposta, professora Sandra. O que é que as crianças estão pensando aí? Onde eu vou ter mais? Uma xícara de açúcar ou uma xícara de farinha? Onde será que eu vou ter mais massa nesse caso, né? Bom, eu digo para vocês que vai ser a mesma quantidade. Por quê? Porque eu estou utilizando aqui, ó, como o instrumento de medida a xícara, mas a capacidade de cada uma vai ser a mesma. Eu estou utilizando 2 produtos diferentes, mas uma xícara de açúcar vai ser sempre uma xícara de açúcar. Uma xícara de trigo, uma xícara de farinha, vai ser sempre uma xícara de farinha. Por quê? Eu estou utilizando aqui, né, como instrumento de medida a xícara. Então, a quantidade aqui não vai mudar. O que vai estar mudando é o produto. Entenderam aí essa questão? Desculpa. O Lázaro tinha participado aqui, ele disse que é a mesma quantidade. A mesma quantidade. Eu também quero comparar com vocês aqui essas 2 garrafinhas de água. Será que vocês conseguem perceber aí? Deixa eu ver se dá para ver. Eu vou levantar aqui. Essas 2 garrafinhas de água, tá certo? Será que elas têm a mesma capacidade? Ou será que essa daqui, por ser mais comprida, né? Ela tem, a capacidade dela é maior, né? A capacidade, quando a gente fala, é a quantidade de líquido que cabe aqui dentro. E aí? Será que a quantidade que tem aqui vai ser a mesma quando eu colocar aqui? Ou vai ter essa água daqui, quando eu despejar nessa outra garrafa, ela vai sobrar ou ela vai transbordar aqui a garrafa? E aí? O que é que vocês me dizem? Será que essas garrafinhas, elas vão ter a mesma capacidade de água, né? A mesma quantidade? Ou essa daqui tem mais água do que essa quando eu for colocar de uma para a outra? Eu vou fazer essa experiência aqui agora para a gente descobrir, tá certo? Mas digam aí a professora Sandra, o que é que vocês acham? Onde é que cabe mais água? Será que é da tampinha azul ou essa aqui da tampinha roxinha que eu acabei de tirar? Vamos lá? Vamos conferir aqui, ó. As garrafinhas, né, elas são diferentes, têm formatos diferentes. O Lázaro disse que acha que tem a mesma quantidade. Olha aí, Lázaro está achando que tem a mesma quantidade. Exatamente isso, Lázaro. As 2 garrafinhas têm exatamente 500 ml, que é a capacidade, né, que a gente pode colocar aqui nessa garrafa, 500 ml. Mesmo ela sendo compridinha, vocês observaram que essa daqui da tampinha roxa, ela é compridinha, mais fininha. Essa daqui é menorzinha, só que mais larguinha. Estão vendo aí? No entanto, as 2 têm a mesma capacidade. Então, às vezes acontece, né, de uma criança receber um lanche com uma garrafinha menor e a outra criança receber o lanche com uma garrafinha maior. Mas esqueceram de olhar ali no rótulo a quantidade de ml e fica aquela confusão. Meu irmão tem mais suco que eu. Então, é importante olhar sempre a capacidade, né? O quanto de líquido tem ali, para você não estar fazendo essas comparações de forma errada, né? Então, olha a quantidade que vai ter a mesma, ó, apesar do formato ser diferente, mas a quantidade é a mesma. Parabéns, viu, Lázaro? Como sempre, aí esperto e acompanhando a aula.
Só que agora eu vou trazer alguns desafios para vocês aqui na telinha. Quero ver quem vai responder primeiro. Já temos a participação de Emily, Isabela, Lázaro. Então, de olho aí na telinha e vamos participar. Primeira atividade que eu trago para vocês. Amanda mediu a quantidade de água e obteve como resultado 1 litro de água. Qual a grandeza que está sendo medida? Se ela está dizendo que essa garrafa tem 1 litro de água, ela está medindo a massa da água, o comprimento da água ou a capacidade? Qual dessas grandezas ela está utilizando quando ela está medindo ali 1 litro de água? Será que é a massa, o comprimento ou a capacidade? Qual dessas grandezas vai falar de litro e mililitro? Eu já expliquei aqui na aula, estão lembrados? E aí, professora Sandra, quem foi que respondeu aí pra gente? Bom, o pessoal está pensando ainda, né? Estão pensando, então vamos lá. Se vocês estão pensando, deixa eu lembrar, quando a gente está falando da grandeza massa, né? Inclusive a gente tem uma balança aqui, a gente está falando de quilograma, de grama, do quanto tem aquela massa, né? Chegou, professora. Chegou? Chegou sim. E aí? O Lázaro disse que é a capacidade. Isso mesmo, se ela mediu ali o litro, né? Inclusive eu coloquei aqui na garrafinha, a gente está falando de capacidade, exatamente, que é o quanto, né, tem ali de líquido daquela garrafa ali de água. Vamos para mais uma. Hugo estava brincando com Ana, de quem pula mais distante. O salto de Hugo é maior, menor ou igual ao de Ana? E quem ganhou aí na brincadeira do salto? Então, Hugo saltou e o salto dele, ó, 60 centímetros. Já a Ana saltou e deu ali 50 centímetros. O salto de Hugo é maior, menor ou igual ao de Ana? Estamos fazendo aí uma comparação. Estamos falando da grandeza comprimento, tá? Que está ali medido em centímetros. Respondam para mim, o salto de Hugo é maior, menor ou igual ao de Ana? E na brincadeira, quem foi que ganhou? Contem para mim, tá fácil. Hugo saltou ali 60 centímetros e a Ana saltou 50 centímetros. Eles estão comparando ali, né, a distância do salto deles. E aí, já temos resposta? Tem sim. O Lázaro falou que o maior salto é do Hugo. Hugo, exatamente. Ele deu o maior salto, né? E ele ganhou a brincadeira do salto. Parabéns, Lázaro. Vamos para mais um. Mais um aqui agora, ó. Vamos para mais um. Eita, eu trouxe um desafio aqui. Será que vocês conseguem responder? Você consegue descobrir qual a massa do melão? O instrumento de medida aí utilizado é a balança, né? Geralmente essa balança é a balança mais comum agora de encontrar nas feiras, no supermercado. São as balanças digitais. A melancia está pesando 7 quilos. Só que na outra balança eu tenho o melão e a melancia e já está mostrando ali 10 quilogramas. Será que vocês conseguem descobrir qual a massa do melão? E aí? O que é que vocês precisam fazer para descobrir a massa do melão? Eu já tenho a massa da melancia, que são 7 quilogramas. Só que o melão junto com a melancia, a balança foi agora para 10 quilogramas. O que foi que mudou aí? A massa do melão, né? E quanto é a massa do melão? Como é que a gente consegue encontrar a massa do melão? Se você já tem o da melancia, é só você fazer essa diferença. Quando você fizer a diferença de 10 para 7, né? Pega 10 e tira 7, você vai achar o resultado do melão, de quanto pesa o melão. E o Lázaro veio aqui, viu? De novo! O Lázaro Muito está bem, animado. Lázaro! Parabéns! Ele disse que são 3 quilogramas. Olha aí, Lázaro, exatamente. A gente pode fazer aí, né, a comparação saindo de 7 e conta até chegar em 10. Você vai achar 3 como resultado.
Você também pode fazer uma subtração, ó, 10 menos 7, e chega também ao resultado. Parabéns! Olha o desafio para amanhã, tá? Eu quero ver vocês respondendo. Vou comprar 1 quilo de laranja para o suco do almoço. Essa grandeza aí está envolvendo a grandeza comprimento, capacidade ou massa? Contem para mim e amanhã eu vou resolver junto com vocês. Tchau, tchau e até amanhã!